Nós vamos falar do livro de Atos, nós vamos falar do livro de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Nós vamos parar antes de chegar em Tito, então nós vamos ter que correr bastante. Tá bom? E se porventura vocês me ajudam, vocês veem alguma coisa errada aí, tá? Bom, vamos lá. O único livro do Novo Testamento que narra a história da igreja é Atos dos Apóstolos. Nele estão contidos momentos finais da estada de Jesus com o seu povo e o início da igreja, bem como suas operações pela direção do Espírito Santo, nas pessoas de Pedro, João, Paulo e outros servos de Deus. Ele se estabelece como uma ponte de ligação entre os evangelhos e as cartas, sendo que a maioria das cartas de Paulo foram escritas no contexto de Atos. Ele se torna significativamente um livro de muita importância para nós. Então vamos lá. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Lucas é o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, que era o amigo de Paulo, o médico amigo de Paulo. A data que vocês têm aí, entre 60 e 63 depois de Cristo, quando Paulo estava preso na Cesareia. Essa carta foi escrita para a igreja. Trata-se de um livro de ação. Eu anotaria essa palavra, eu anotaria que é um livro de ação. Por isso também é conhecido como Atos do Espírito Santo, livro de aventuras, perseguições, intervenções divinas, milagres. Conhecido como o maior livro de missões. Aí, vocês não têm na apostila, mas se vocês quiserem anotar algumas referências, eu acho legal. Paulo fez 3 viagens. De Atos 13, de 1 a 3, Paulo e Bernabé estão juntos, são separados, na verdade, quando Paulo e Barnabé se separam. A primeira viagem, na verdade eu separei para nós lermos, mas eu estou com receio de nosso tempo ser curto, então vocês vão me perdoar, tá? Eu separei para a gente ler esses versículos, mas eu acho que vai ficar muito apertado. A primeira viagem está narrada lá no versículo 13, do 4 a 12. Lá em Atos 13, 13, João Marcos abandona o grupo, que é aquele mesmo Marcos que escreveu o Novo Testamento. Aqui provavelmente ele era novo, meio verde na fé, então as coisas começaram a apertar. A segunda viagem está escrita lá em Atos 15, 40 até 18, 22. E a terceira viagem em Atos 18, 23 até 21, 15. 21. Claro. A terceira viagem, Atos 18, 23 até 21, 15. Atos pode ser sintetizado em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. Ascensão de Jesus, descida do Espírito Santo e expansão do Evangelho. É o único livro incompleto da Bíblia, depois eu falo por quê. O versículo-chave é em Atos 1:8. Esse a gente vai ler. Alguém lê para mim? Atos 1:8? Acho que eu estou correndo muito, acho que dá tempo. É 1:8? 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu corri um pouquinho, que eu quero trazer para vocês dois achados do livro de Atos. O segundo já não é tão achado, mas o primeiro achado eu achei o máximo quando eu achei. Então acho que vale a pena dividir. Alguém aqui se lembra do filme do Viagem nas Estrelas? Capitão Kirk? É do tempo de vocês? É? Não. Você também não? Você conheceu o Capitão Kirk? Não? Viagem nas Estrelas era o seguinte: o Capitão Kirk entrava na nave, se teletransportava para um outro lugar. Aí ele estava no outro lugar e trazia ele para a nave. Vocês sabem de onde o pessoal copiou isso? Não? Vamos lá. Agora esse nós vamos ler. Atos 8, nós vamos ler do 26 ao 40, para a gente entender o contexto e ver se eu estou viajando na maionese. É o máximo ver o teletransporte na Bíblia, gente. A Hollywood nada cria, tudo copia, viu? Alguém achou aí? Pode ler? Pode. Então é 8, do 26 ao 40? Ao 40. O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te, desce do carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Por favor, repete. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Então vamos lá, ao contexto. Está no rio, Felipe batizou. Quando o eunuco abriu o olho, cadê Felipe? Onde Felipe apareceu? Não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Oh, glória! Fala sério, esse nosso Deus é demais, não é? Teletransporte há 2000 anos atrás. Capitão Kirk ia ficar maluco. Não é o caso, nós não vamos entrar, mas se nós pararmos para ver o quanto nós somos importantes para Deus.
Deus movimenta Filipe, e se a gente pegar todo o contexto, Filipe estava em outro lugar. Movimenta Filipe para poder salvar um eunuco, uma pessoa. Aí Deus fala, para aí Filipe, para você chegar até lá não vai dar tempo, para aí. Gente, o nosso Deus é maravilhoso. E a Bíblia tem uns achados que, olha, o livro de, assim, tudo que eu vou falar para vocês, vocês vão falar, mas vale a pena, tudo que você fala que vale a pena ler, mas assim, no livro de Atos, se você, não dá para poder falar da igreja, da história da igreja, do começo da igreja, se a gente não ler o livro de Atos. Como não dá para falar de amor se não falar de João. Tá? Não dá para falar dos princípios do que é ser crente se não ler Romanos. Mas assim, eu primeiro queria que vocês entendessem essa coisa fascinante de uma pessoa ser arrebatada daqui e aparecida por lá. E não foi um super discípulo, não foi nada, foi Filipe. Não quem? Foi Filipe. Normalmente a gente acha que isso só acontece com o Superman, né? Não. Filipe, dentro dos discípulos, era uma pessoa normal. Mas quando Deus quer usar a gente, quando Deus tem um propósito na vida da gente. Agora o segundo não é um achado. O segundo está mais para advertência do que para achado. Por favor, alguém pode dar uma olhada, abrir para mim 2 Coríntios 3? Três, 2, por favor. Só vamos pegar o segundo só que está resumido. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Só 3, 2, 3, 6, tá? Se nós pegarmos o livro de Atos, você vai ver que ele não tem fim. Por quê? Por acaso? Não, ele continua. Ele continua sendo escrito. Ele somente não foi registrado na Bíblia da forma que nós conhecemos. A eu falar mal do José Carlos, que de mim eu posso. Na minha família, se eu chutar a canela de alguém, você é crente. Você não pode chutar a canela de ninguém. Ah, você é crente. Gente, nós somos cartas vivas. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal. O que quer dizer nós somos a luz, o sal, nós somos cartas vivas? Nós somos o tempo todo filmados. O que nós fazemos fica escrito em nós. E as pessoas dentro e fora da igreja nos leem o tempo todo. Então nós carregamos a responsabilidade de agirmos como de fato embaixadores de Cristo na terra. Não é o contexto, mas o que é um embaixador? O embaixador é o representante de um país em outro país. Uma embaixada é um pedacinho, uma embaixada do Brasil nos Estados Unidos é um pedacinho do Brasil lá dentro. Dentro da embaixada dos Estados Unidos, ninguém entra sem um embaixador convidado, sem um embaixador permitir. Porém, se o embaixador fizer um ato ilícito lá, é o povo brasileiro quem está fazendo um ato ilícito. Se o embaixador resolve sair, e perde o juízo e resolve sair atirando, isso é um ato de guerra no Brasil. Trazendo para a nossa vida, nós somos cartas que estamos o tempo todo lendo, endossado que somos embaixadores. O tempo todo nós estamos sendo lidos. Nós temos a responsabilidade
de não somente falar do Evangelho de Deus, que falar é fácil, mas viver o Evangelho de forma que as pessoas que nos leem falem: nossa, eu quero ser igual àquela pessoa. E o contrário é verdadeiro. Se nós dermos maus testemunhos, quem vai querer vir para a igreja? Então, isso não é um achado, isso é um alerta. Então o livro de Atos continua em aberto, ele continua sendo escrito, mas agora com a nossa vida. E nós temos a responsabilidade de que aquilo que nós vamos escrever seja algo que quem for ler tenha orgulho, sinta gratidão, sinta prazer e fala: eu quero ser igual. E o contrário, se a gente for procurar na Bíblia, começar a ler lá em Coríntios, a gente vai verificar que o nosso mau testemunho, não é o caso, não vou falar disso, mas o nosso mau testemunho, se levar alguém à morte, a gente responde por esse sangue. Nós, vamos falar de nós, né? Nós, para não falar, às vezes brincamos de ser cristão. Ser cristão não é um crachá, não é um jargão, não é falar que é para ter crédito, para ter confiança, sei lá, cada um tem um motivo pelo qual. Ser cristão é uma opção de vida. Ninguém nos obriga a ser, mas uma vez que nós decidimos seguir o nosso Cristo e entender que aqui não é o nosso lugar, nós temos que honrar o nosso Cristo. E honrar de boca é fácil, mas de ação é só o alerta. Vamos lá, porque senão eu vou pregar e não vai ter graça. Vocês vão ver que o tempo todo eu vou ficar olhando para o relógio, eu vou correr, para não me perder muito, tá? Tudo bem, gente? Agora nós vamos falar um pouquinho das epístolas, ou cartas, né? Eu nunca gostei do nome epístolas, né? Mas quem sou eu para gostar? Ao longo do período da igreja, fez necessário o uso de cartas para a instrução do povo e correção e doutrinação. Agora que vale só um parênteses. Por que carta? Porque naquele tempo, falando um pouquinho da aula passada, o meio mais eficaz, o meio que existia, o meio que era possível, além da fala, era a carta. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha videochamada, não tinha gravação. Então, se alguém quisesse fazer uma correção, se alguém quisesse mandar uma saudação ou dar uma doutrina, era por carta. E quem entregava essas cartas? Mensageiros. Quem eram os mensageiros? Em cada momento era um. Bom, as cartas eram usadas para afastar as heresias. Eu, se eu fosse vocês, eu anotava um pouquinho o que é heresia, porque é importante. O que é heresia? Heresia é distorção da palavra. Aprendi com o pastor Rui. O pastor Rui, ele tem uma definição legal de heresia. Ele fala que heresia é uma pitada de mentira no monte de verdade. Então a pessoa pega um monte de verdade e põe lá uma vírgula, um não, um talvez no meio. Vamos falar, o pessoal pega um versículo e o cara acrescenta um não, um talvez. Heresia. É um monte de verdade com uma pitada de mentira. Mas a definição clássica dada pela escola é distorção da palavra. Alertar sobre os falsos mestres e falsos gnômicos. Quem eram? Aqueles que pregavam a salvação pelo conhecimento. Na verdade, nós sabemos que a nossa salvação é pela fé. Não é por obra nem por conhecimento. Eu posso conhecer, eu sou ruim de endereço de Bíblia, gente, sou muito ruim. Mas vamos imaginar que eu seja um expert de endereço de Bíblia, eu saiba tudo que está escrito aqui. Isso me salva. O que me salva é crer que Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Ele é meu Salvador. Pela fé. Conhecimento não salva ninguém. Obra, eu costumo dizer que nós fazemos a obra porque nós amamos a Cristo. Nós fazemos a obra porque somos salvos, mas não fazemos a obra para sermos salvos. A obra, nós não somos salvos por obra.
E naquela época já tinha gente que pregava que se você tiver conhecimento, você é salvo. Se você fizer bastante coisa, você é salva. Então isso sempre existiu. Os apóstolos da fé, aquelas pessoas que desistiam da fé, os judaizantes, que é a doutrina de homens. Para isso, a partir de agora, trataremos das cartas, que estão divididas em paulinas e gerais. As cartas escritas por Paulo são as paulinas. Leva o nome... E as cartas que Paulo escreveu, ele leva o nome para quem que ele mandou. Ah, mandei para Tito, mandei para os romanos. Enquanto as outras gerais levam o nome de quem escreveu. Então, João foi quem escreveu, não mandou para o João. Com exceção de Hebreus, que nós vamos ver lá que a gente não sabe quem foi que escreveu. Não há registrado quem escreveu. Há um monte de... Nós vamos ver lá na frente, há um monte de teoria, né, sobre quem escreveu, mas ninguém tem relato de quem escreveu Hebreus. Vamos começar com as paulinas. Falar de Paulo e suas obras não é tarefa fácil. As suas cartas foram endereçadas às igrejas e aos indivíduos. As igrejas, Romanos 1, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Aos indivíduos, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Vocês não têm isso na apostila de vocês, né? Então vou falar devagarinho, vocês dão uma notadinha aí, isso é legal. A gente tem no geral. Tem lá Romanos, Coríntios. Está nessa ordem que você Não tá, mas não tá quais foram para os indivíduos e quais foram para a igreja, né? Então só anota aí, por favor. Aquelas que foram para a igreja. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Peraí. Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. E aos indivíduos, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Talvez vocês precisem disso. Você pode repetir só a segunda? Os indivíduos, Isso. 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Talvez vocês vão precisar lembrar disso. Principalmente para os indivíduos. Observamos em Paulo um homem muito teólogo e também muito sensível e obediente. Suas cartas são inspiradas no Espírito Santo e nos orientam até os dias de hoje no que diz respeito à nossa vida, sendo nós cristãos. Uma coisa que é legal a gente sempre lembrar é que a Bíblia, vocês tiveram isso provavelmente na aula anterior, a Bíblia teve vários escritores, mas um único autor. A gente nunca pode lembrar quem é o autor da Bíblia, que é Deus. Né? Então, vamos só um pouquinho de Romanos. Não vai dar para falar muito devagar, não. Romanos. O tema de Romanos é justificação pela fé. Acho que vocês não têm isso ainda. O autor foi Paulo. A data aproximada de 55 a 56 depois de Cristo. Esta carta ela foi escrita em Coríntios. Peraí, depois de Cristo? Está na tua apostila. Não, está antes de Cristo. AD é depois de Cristo. É que tem um termo, isso aí esqueci, depois eu lembro de falar, mas é a mesma coisa de descer. Essa carta foi escrita em Coríntios durante a terceira viagem missionária de Paulo para a igreja em Roma. Foi escrita por Tércio e entregue por Febe.
Paulo, isso vocês não têm aí, Paulo escreveu para apresentar a doutrina cristã. Só uma pergunta. Paulo escreveu, mas por que foi escrita por Tércio? Paulo foi editando e Tércio foi escrevendo? É assim, provavelmente, agora vou falar de probabilidade. Paulo, depois de um determinado momento, ou ele devia ter algum problema de visão ou algum problema para escrever. Você vê que algumas cartas dele ele ditou. Então Lucas estava sempre do lado dele e algumas outras pessoas. Entendi. Mas aí não tem nenhum lugar escrito isso, tá? Uhum. Isso é dedução de alguns teólogos. Paulo escreveu para quê? Quem Paulo ditou, Tércio escreveu e quem entregou foi Febe. Para que ele Para escreveu? apresentar a doutrina cristã, é isso. Aí ele mandou para os romanos. E o livro de Romanos, ele tem o objetivo de resumir a Bíblia. Se você pegar o livro de Romanos, você vai ver que ele dá uma resumida ali. Principalmente para falar da salvação pela fé. Então, a ideia de Paulo ali foi dar uma resumida na Bíblia, tanto nos temas teólogos importantes como salvação, justiça e justificação, fé, redenção, propiciação e santificação. Este livro foi o que mais influenciou Lutero, especialmente quanto à reforma. Se a gente tivesse tempo, a gente ia ler um pouquinho, anota aí, Romanos 3, 21 a 5, 21, a origem do pecado e a justificação pela fé. Qual? Qual que é o livro? É Romanos. Romanos 3, 21 a 5, 21. Origem do pecado e justificação pela fé. Eu só targei aqui o 3, 28 para a gente ler aqui, tudo para a gente resumir. Vamos pegar só o 3, 28 para a gente dar uma reforçada. É 28, não 21, né? É 3, 28? O de 3, 21 a 5, 21 é a origem do pecado e a justificação pela fé. Deixa eu vir para trás para ele. O 3, 28 eu separei para a gente ler. Só esse para... Achou? Deve mais? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A gente nunca pode esquecer disso, tá? Pode ser que alguém um dia chegue pra gente e fale que pra gente ser salvo tem que dar fé na bola, tem que fazer isso. Não. É uma fé que nos salva. Bom, vamos lá. Vamos falar de Coríntios, 1 e 2 Coríntios. Essa carta foi mandada aos Coríntios. O tema dessa carta é a divisão da igreja e defesa de Paulo. O autor é Paulo. Ela foi escrita entre 52 a 55 depois de Cristo. Na apostila de vocês, o destino foi escrita durante a terceira viagem missionária em Éfeso para a igreja em Corinto, com a função de corrigir os diversos problemas que estavam instalados na mesma. O objetivo da primeira carta, além de corrigir as divisões e problemas da igreja local, foi por ordem no culto, ceia do Senhor. Responde a várias questões a respeito da idolatria, liberdade, casamento, dons espirituais, manifestações do Espírito Santo, ressurreição, oferta e saudações. Aí tem... Não vou ler não, porque eu estou com medo, não dá tempo. Eu separei no 1 Coríntios 6, 12 a 13, aquele versículo que todo mundo conhece. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso é para a gente lembrar que a gente é livre, mas nós temos responsabilidade, nós temos deveres. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. A segunda carta, então na primeira
esqueci de falar, o tema é a divisão da igreja. Já na segunda carta, o tema é a defesa de Paulo. Foi Paulo quem escreveu, na mesma época, de 52 a 55. Foi escrita para a igreja que estava querendo rejeitar a autoridade do apóstolo Paulo. A segunda carta confirma, defende a autoridade ministerial de Paulo como apóstolo, pois a igreja está cheia de falsos mestres. Contém muitos detalhes pessoais e autobiografia de Paulo. Esta segunda parte é a carta mais pessoal de Paulo, onde ele fala um pouquinho dele, quem é ele, que ele é apóstolo, que ele não foi separado por homem, mas pelo próprio Cristo. E também depois em Atos vocês vão ver que Paulo não caiu do cavalo, viu gente? Em Atos vocês vão ver que ele não caiu do cavalo. O pessoal fala, Paulo caiu do cavalo, não fala? Então, em Atos ele não caiu do cavalo. Quando vocês verem lá, vocês vão ver que ele não caiu do cavalo. Vamos falar um pouquinho do livro de Gálatas. O tema: liberdade da lei em Cristo. Poxa, você falei, tanta coisa para a gente ler junto. Foi escrita para as igrejas da região da Galácia. Depois da primeira viagem missionária, com o intuito de alertá-los a respeito do ensino que estava sendo deturbado pelos mestres judaizantes. O propósito dessa carta foi escrita durante a terceira viagem missionária, foi opor-se aos mestres judaizantes, refutar erros doutrinários que eles ensinavam que a obediência à lei misturada com a fé é necessária à salvação, abandonando desta forma a graça, só dando um passinho para trás. Naquela época havia algumas pessoas, hoje não tem mais isso, né? Até parece, que falavam, não, para você ser salvo, você tem que cumprir isso aqui da lei, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, esquecendo a graça. Então Paulo escreve esta carta para poder mostrar para as pessoas, não gente, olha, vocês estão esquecendo tudo que já foi ensinado. Os Gálatas foram evangelizados por Paulo durante a primeira viagem dele, porém voltaram a usar a lei, a circuncisão. Este livro enfatiza como destaques que liberdade é diferente de libertinagem. Isso está lá em Gálatas 5:1, se vocês quiserem anotar aí em cima. Isso é só curiosidade, tá? O endereço é tudo curiosidade. A batalha da carne com o Espírito, isso está em Gálatas 5:19 a 26. A semeadura e colheita, em Gálatas 6. Mostra Cristo como o libertador da lei e do mero formalismo guiando a gloriosa liberdade. O versículo-chave de Gálatas está lá em Gálatas 3:3. Sois assim, insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne. Chega para os caras e fala, meu, vocês começaram no Espírito, agora estão indo para a carne, vocês estão voltando para trás. O interessante da Bíblia, eu estava falando para minha esposa essa semana, a gente lê, aí você vai ler de novo, parece que você não leu. Você olha para aquilo que você leu, parece que você nunca leu. Faz assim, ó, tum. Então, você às vezes pega um versículo e lê. Aí, de repente, um dia o Espírito Santo está mais seu amigo, né? Aí você pega. Gente, é um achado. É um achado. E é muito bom, lembrando um pouquinho lá na frente, vocês vão ver a história da igreja, vocês vão ver que depois das cartas, depois dos apóstolos, depois de Cristo, depois que a Bíblia foi escrita, ninguém tinha Bíblia. Só quem tinha Bíblia eram os sacerdotes.
em latim, em grego, para que ninguém pudesse ler. Aí o que o cara falava era verdade. E hoje a gente tem Bíblia, eu vou falar quando eu era católico, o Salmo 91 era até duas, engessado. Mas eu não lia o que o padre falava lá, eu acreditava. E hoje a gente tem a Bíblia, a gente pode consultar, a gente pode ler. E a gente aprende que o único jeito de conhecer a Deus é através das Escrituras. Se nós não pegarmos o hábito de lermos, aí a gente não vai conhecer. Mas vamos lá, que não é o contexto. A carta para os Efésios. O tema: Amando com Cristo. Quem escreveu também está na tua apostila, foi Paulo. A data aproximada está aí, 59 a 61 depois de Cristo. Foi escrita para a igreja de Éfeso. Paulo estava na prisão domiciliar em Roma. Eu acho que toda vez que você vê prisão domiciliar, eu acho que vocês deviam prestar um pouco de atenção, né? Porque essa é coisa interessante. Este livro fala de que o homem sem Cristo é inimigo de Deus. A gente precisa ler esse. Não, mas está no capítulo inteiro. Capítulo 1 e 2 é que fala a respeito disso, tá? Fala do novo nascimento, que está no capítulo 3. Fala da armadura de Deus para as batalhas, está lá no capítulo 6, do 11 ao 18. Destaca a sabedoria de Deus, a revelação do propósito da graça, do amor de Deus, da igreja como corpo de Cristo, de como andar com Cristo, dos dons ministeriais, está no capítulo 4, do 10 ao 13, de como deve ser um lar cristão, isso está lá no 5, do 22 ao 33, a luta contra Satanás, do segredo da vida cristã, e a gente pode dar como versículo-chave o 4,13, que eu vou ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Perdão? 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora nós vamos falar lá de Filipenses. O tema de Filipenses, a alegria do Senhor. Foi escrita entre 59 a 61. Foi escrita para a igreja de Filipos. Paulo também estava em prisão domiciliar em Roma. É uma carta que fala da alegria em meio ao sofrimento, menos censura ou reprovações duras e mais louvor. Repulsa a ansiedade. Essa repulsa à ansiedade a gente pode ver lá em Filipenses 4, do 6 ao 13. As palavras gozo, regozijar, encontram-se em quase todo o livro. Mostra a igreja de Filipe notável pela sua generosidade, e Paulo agradece pelas ofertas enviadas. Gente, eu estou indo muito rápido, até que tudo bem. Beleza? Vamos falar do livro de Colossenses. Versículo-chave. Versículo-chave, capítulo 1 e 2. Filipenses 1 e 2. Colossenses, o tema é Cristo, a cabeça da igreja. O autor é Paulo. O versículo-chave é o 2:8, depois a gente lê. Ele foi escrita para a igreja de Colossos. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. Esta carta mostra a primazia de Cristo. Paulo combate as heresias que atacavam as igrejas. Mostra que Jesus cancelou nossas dívidas.
reais. Vamos ler? Colossenses 2, 14 e 15. Pelo menos um ou outro a gente vai ler, senão vai perder a graça. Colossenses 2, 14 e 15. Eu vou ficar frustrado, né? Eu separei tanto endereço, a gente não vai ler nenhum, né? Fica chato. Por favor. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso vale a pena. Vale. Qual que é a diferença de desculpa, perdão? Anulação de dívida, perdão. Qual que é a diferença? Vou fazer com vocês igual eu fiz com as crianças. Que a Marli não me ouça. Alguém tem uma folha aí? Dá uma folha para mim, mas uma folha que eu possa. Pode ser do caderno? Pode, qualquer folha. Eu vou voltar aqui para não desaparecer. Imaginemos que eu chego para o Daniel e falo: Daniel, estou precisando de dinheiro. Você me empresta aí 10 mil? Daniel fala: claro, meu irmão, te empresto. Só que ele vai falar assim: ó, só que é o seguinte, o senhor se importa, você se importa de assinar uma promissória para mim de 10 mil reais? Eu vou pagar? Claro que não. Eu vou lá. Eu não vou ter aí para você não, tá? Então faz de conta que isso aqui é você e a promissória está aqui. Aí você fala: ó, dia 30 eu passo lá e te pago. Chegou dia 30, tudo que eu tinha imaginado deu errado. Só que como eu sou um crente de palavra, eu chego para você e falo: Daniel, meu irmão, ó, seguinte, me desculpa, eu me programei te pagar aqui no dia 30, mas deu tudo errado, eu não vou conseguir te pagar, você me desculpa? Claro, meu irmão, te desculpo, mas quando você vai me pagar? Ah, dá mais 30 dias para mim. Como ele leu lá na Bíblia que irmão não pode cobrar juros de irmão, né? Ele fala assim: ah, então tá bom, irmão, então no próximo dia 30 você volta aqui e me paga. Eu falo, trabalhando, mas deu tudo errado de novo. Tudo. Aí o mesmo crente, né, vai lá, vai passar a hora de esperar. Como é que eu vou falar pro Daniel quando tem dinheiro para pagar ele? Mas eu tenho que ir lá dar satisfação. Chego: Daniel, me desculpa. Olha, eu falei que ia pagar você hoje, meu irmão, mas deu tudo errado, eu não consegui, não vou conseguir te pagar hoje, você me desculpa. Ele vai falar: Jesus mandou me desculpar, né? Tá bom, meu filho, te desculpo, mas quando você vai me pagar? Ó, Daniel, 30 dias já estou vendo que não vai dar, me dá mais 90. Tá bom, irmão, né? Fazer o quê, né? Aí tá bom. Aí daqui 90 dias, deu tudo errado de novo. Parece uma história que eu conheço. Olha, cara, me desculpa, eu não tenho dinheiro para te pagar, me desculpa. Aí ele fala: te desculpa, irmão. Tem um discurso lá, mas ele fala: te desculpa, irmão. Tá bom? Quando você me paga? Não, daqui 15 dias eu te pago. Aí daqui 15 dias eu volto. O Daniel falou: meu irmão, é o seguinte, eu estou entendendo que você não vai ter condições de me pagar, então eu vou perdoar a tua dívida. Ô Daniel, você vai fazer o quê? Eu vou perdoar sua. Eu estou fraco, hein? Aquela promissória que eu tinha de você, eu rasguei, eu cancelei. Tua dívida comigo foi cancelada. Ó. Eu não te devo mais nada. Isso é cancelamento de dívida, promissória rasgada. Não te devo mais nada. Você me perdoou. Perdoou como Jesus faz conosco, gente. Quando Ele nos perdoa, Ele, ó, nenhuma acusação tem mais contra nós.
O inimigo, que é o papel dele, uma coisa que eu falo na minha casa também é o seguinte: o cabra trabalhador é o capeta, gente. O bicho é trabalhador. Olha. E o que manda ele fazer, ele faz. Ele atazana, ele trabalha, te aponta, te fala, ó. Isso é papel do inimigo. Nossos pecados para Deus, ó. Cancelado, rasgado. Isso é anulação de dívida. E da mesma forma, quando nós perdoamos alguém, nós cancelamos a dívida, nós perdoamos aquilo. Se eu joguei fora a promissória, não adianta eu falar porque eu não vou receber. Já cancelei, já rasguei, então foi perdoado, foi cancelado. Se quiser pagar, Não, o coração dele. você cancelou a dívida, eu não te devo mais nada. Se eu quiser te pagar, você não recebe. Seria uma oferta, então? Não. De repente. Não, eu quero te pagar, não. Você não me deve nada. Eu te perdoei. Mas eu quero te presentear. Se você quiser me presentear, é um problema teu. Mas dívida comigo você não tem. Isso é perdão. Você me perdoa, não te devo mais nada. Nem lembrança. Quem fica apontando é o capeta. Você perdoa, irmão? Ó. Mas a gente perdoa. A gente também é legal, mas a gente perdoa porque Jesus disse para nós o seguinte: amiguinho, se você não perdoar, eu também não vou te perdoar. Então a gente perdoa porque a gente é esperto. Porque se a gente não perdoar, não adianta chegar lá assim, ele vai falar: a regra não é clara, Arnaldo? Arnaldo, eu mandei perdoar, você não perdoou, filho? Não vem não. Porque nem sempre envolve dinheiro, né? Não, nem sempre não. Não, nunca. Às vezes pode até envolver dinheiro, mas... E assim, gente, rapidinho. Falar de perdão é muito fácil. Nem sei se pode gravar aqui, mas eu fazia parte de um grupo católico. Fizemos durante um bom tempo. Resumindo, a gente se juntava uma vez por mês, jantava uma vez na casa. Um grupo forte de casais. Um dia, falando de perdão, a líder do grupo estava com suspeita de câncer. Suspeita. Uma pessoa falou uma coisa, ela entendeu que a pessoa havia falado que ela estava com câncer, e daquilo gerou mágoa. Resumindo, para não ficar completo aqui, falando de perdão, o grupo se dissolveu. Falando de perdão. Então, falar em perdoar é fácil, mas não é. No momento certo a gente vai falar a respeito disso. Nós estivemos falando um pouquinho disso a respeito do Júnior. Acho que você não estava aqui, né? Esse último? Não, penúltimo. Então nós falamos um pouquinho para o Júnior sobre perdão. Nós temos que aprender a perdoar, gente. É mandamento. É um se. Se eu não perdoo, eu não vou para o céu. Não adianta. Não adianta eu chegar lá e falar: posso entrar? Amigo, vamos lá. Você perdoa? Não. Então como é que eu vou perdoar os seus pecados, amigo? Mas vamos lá. O que importa é aqui. Nós falamos de Colossenses. Nós paramos no Colossenses 2, 14 e 15. Que a paz de Deus é o juiz do nosso coração. Isso está lá em Colossenses 3, 15. Fala sobre as coisas que o cristão precisa se despir e revestir. O versículo-chave está lá em Colossenses 2, 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vamos falar de Tessalonicenses. Temos duas cartas escritas aos Tessalonicenses. A primeira, o tema é a volta de Cristo. Versículo-chave a gente pode entender lá 1 Tessalonicenses 1. A data aproximada entre 50 e 52 depois de Cristo.
Essa carta foi escrita para a igreja de Tessalônica, para esclarecer dúvidas que ainda permaneceram depois de Paulo passar rapidamente por lá e deixar seus ensinos. Esta carta traz a mensagem escatológica. Fala sobre a situação dos mortos em Cristo. Isso está lá em 1 Tessalônica, capítulo 4, do 13 ao 18. Isso não tem mais. Perdão? Essa parte eu acho que não tem. Não tem. Isso faz parte da minha pesquisa. Da pesquisa. Acho que eu vou ter que pesquisar também. Oi? Acho que eu vou ter que pesquisar também. Não, mas faz umas anotações aí. Então, você foi muito rápido nessa. Falei de novo dos mortos. Fala sobre a situação dos mortos em Cristo e a volta do Senhor, que se dará de repente do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Destacando a necessidade de santidade e vigilância. A vinda do Senhor é mencionada 318 vezes no Novo Testamento, que é suficiente para demonstrar a sua importância. Acho que é importante, né? Qual que é a palavra? Perdão? Palavra que vai. Não, essa falar no Novo Testamento, fala-se que o Senhor está voltando 318 vezes. Esse número não tem nada a ver não, é só curiosidade. É, mas é profético, né? Então, acho que ele vai voltar, né? A segunda carta fala do dia do Senhor. Foi escrita no mesmo período. Foi escrita para a mesma igreja depois de cerca de 6 meses, aproximadamente. Paulo percebeu que talvez a sua exposição na primeira carta não havia sido suficiente e sentiu-se na obrigação de terminar a obra falando até do anticristo, na sua segunda carta. Ele fala do anticristo lá no 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 12. Esta carta apresenta alguns acontecimentos que se darão antes do dia do Senhor. A grande apostasia, está no capítulo 2. A vinda de Cristo para seu povo e a revelação do homem no pecado, que se oporá a tudo que é do Senhor. Acho que no 4º ano vocês vão ter escatologia. Show, gente. Show. A gente olha para o livro de Apocalipse, alguns têm medo, outros não entendem nada. Mas se a gente lembrar, nós falamos na aula passada, Apocalipse é tudo escrito com linguagem do Antigo Testamento. Então você vai no Antigo Testamento, você vê as visões de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, algumas figuras, aí você vai encontrar tudo novo lá no Apocalipse. Vocês vão gostar. Acho que o Luizinho está dando essa aula no 4º ano. Aí eu corri, ó. Vai sobrar até tempo agora. Não devia ter corrido tanto não. Vamos lá. Timóteo, procedimento da igreja. Tem 2 cartas que Paulo escreveu para Timóteo. A primeira é o Manual de Cuidados Pastorais e qualificação para líderes. Se a gente começar a ler, a gente vai ver que está tudo escrito lá, gente. Não tem nada para inventar mais não. A roda já está toda desenhada, o projeto já está prontinho. É só ler. Foi escrita para um rapaz que Paulo tinha como filho amado, quando estava em seu ministério na Grécia e Ásia Menor. A carta é uma instrução para ele, para que ele possa levantar líderes da igreja, que foi colocado pelo próprio apóstolo. As cartas escritas a Timóteo e a Tito são conhecidas como os pastorais. Eu vou repetir, vocês anotam aí, tá? Que é importante. As cartas escritas a Timóteo e a Tito são conhecidas como pastorais. Então vamos lá, 1 Timóteo 4, do 1 ao 4.
Nós vamos ver os cuidados com os falsos mestres. Alguém lê para mim, por favor? Primeiro Timóteo 4, do 1 ao 4. Isto. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Timóteo. 1 Timóteo 4, do 1 ao 4. Você vê que tudo é muito atual, né? Você vê que tem gente hoje que fala não come isso, não come aquilo, você tem que usar isso, tem que usar aquilo, fala abobrinha. Desde o começo foi assim e vai ser até o fim. Por isso da importância da decisão que vocês tomaram. Eu gosto muito quando as pessoas se predispõem a aprender, que a única forma, eu digo para as crianças, né, como falava para os meus filhos, a única forma da gente não ser enganado é conhecendo, gente. Porque se nós não conhecermos a palavra, existem pessoas muito eloquentes, existem pessoas com muita técnica de oratória, existem pessoas que vão estudar, vão treinar para chegar e mostrar que algo que não seja verdadeiro vai ser verdadeiro. E vai ser assim a hora que o anticristo vir. O cara vai ser tão bom que o pessoal, a grande maioria vai seguir, uma boa parte vai segui-lo. Agora, o porquê de nós estudarmos? Para nós falarmos que sabemos? Para nós ficar contextualizando, olha, poderia se usar aquele, na hora da pregação, ele está usando esse texto, poderia estar usando aquele. Não. Nós estamos aprendendo para conhecermos melhor a Cristo, conhecermos melhor a Deus. Existe uma história que conta que houve um derrame de dólar falso. E os falsários eram tão bons que você pegava o dólar falso e o verdadeiro, você tinha muita dificuldade em entender qual que era o falso e qual que era o verdadeiro. Aí chamou-se um especialista. Aí o especialista está no avião, aí o curioso chegou para ele e falou: vem cá, qual que é a técnica que você usa para identificar o dólar falso? Qual que é o mecanismo? Qual o equipamento? Ele falou: olha, não sei. Eu não me preocupo em saber do falso. O que eu conheço, e conheço muito bem, é o verdadeiro. Vamos trazer para nós. Nós não precisamos nos preocupar, como eu vejo algumas pessoas se preocupando, em conhecer o inimigo, em saber como ele age, saber. Não, gente. Nós temos, não vou nem falar obrigação, mas nós temos o dever de conhecermos o verdadeiro. Se nós conhecermos o verdadeiro, vai ser falso, vai ser muito fácil identificar o falso. Então a nossa preocupação tem que ser em conhecer o verdadeiro. Eu conhecendo o verdadeiro, não preciso me preocupar com o falso. Porque quando for me apresentado o falso, eu vou saber que é verdadeiro. Opa, para aí. Essa versão da tua Bíblia não procede não, amigão. Andei vendo aqui, está estranha essa tua versão. E deixei o caminho mesmo aqui quietinho. Então, nós temos que procurar conhecer o verdadeiro. Uma vez conhecendo o verdadeiro, tem uma outra coisa que
aí vale a pena a gente aprender. Eu vejo muita discussão entre algumas pessoas, eu vejo de linha teológica, discussão. Aí você vê as pessoas querendo empurrar a salvação. Gente, vocês vão ler a Bíblia de ponta a ponta e vocês não vão ver Jesus falando, ó, preciso de defensor meu. Jesus não pede para a gente ser o defensor dele, não. Ele pede para nós pregarmos o Evangelho, pregarmos a boa nova. Nós somos os semeadores, quem faz é o Espírito Santo. Da mesma forma, ficar discutindo, eu sou pré, pós, antes, durante, depois. Uma vez perguntaram para mim, e você? Eu falei, eu quero estar aí com Cristo. Se for antes, show de bola. Se for durante, tá bom. Se for depois, o importante é estar com Ele. Cada um tem a sua, provavelmente cada um de vocês tem a de vocês. A escola é pré. Mas eu, José Carlos, não me preocupo com isso. O que eu quero é que nem eu brinco com as crianças, né? A hora que ele me chamar, eu correr, pular no pescoço, agarrar e falar, pai, cheguei. E ele me abraçar e falar, filho, eu estava te esperando. Agora você já pensou? Você correr, todo animado, né? Daquele pulo, ele faz só assim, ó. Não te conheço. Misericórdia. Então, o importante é você estar nos braços do pai. O resto. Agora, para quem foi importante isso, amém. Mas eu quero estar com ele. Se for durante, antes, depois. Mas o importante é estar com ele. Mas a escola, a igreja, a nossa igreja não é pré. Aí lá na 2 Timóteo 3, do 1 ao 13, ele fala das características da liderança de uma igreja e os cuidados que ela deve ter. Vamos ver quais são as características dessa liderança? 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Primeiro, Timóteo. Primeiro. Isso aqui nós vamos estar também. Se eu não anotei errado, né? Faz parte. 1 ao 13. Do 3, 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto... Só um minutinho, deixa eu te interromper. Aí tá para o episcopado, tá para o diácono, tá para o pastor, mas aí eu sou um pouquinho mais abrangente. Aí eu colocaria, José Carlos, colocaria aquele que deseja ser crente, porque essas qualidades têm que ser para todo mundo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irresponsáveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo.
O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Nós lemos aí ele fala da hierarquia da igreja, do bispo, do diácono, fala da mulher. Mas eu, José Carlos, entendo que aí não cabe somente aos líderes. Eu tenho convicção que a igreja, ela é, no primeiro momento, um hospital. As pessoas que entram na igreja precisam ser tratadas. Aqui dentro da igreja tem muitas pessoas que precisam ser tratadas. Mas a gente vai amadurecendo na fé. Quando a gente chega num patamar que a gente pode se achar um pouquinho maduro, como é que eu posso falar que eu sou crente com 3 mulheres, dando mau testemunho, bebendo e por aí eu vou? Não adianta, eu vou cobrar, isso é cobrado dos líderes? Show, mas também é cobrado de nós como membros. Voltando lá à carta, eu sou uma carta a ser lida. Como é que eu vou ser uma carta a ser lida para as pessoas que estão aí fora se eu não consigo cuidar bem da minha casa? Como eu vou ser uma carta a ser lida se eu pego o dinheiro e não pago? Eu vou lá na pessoa, com a maior boa vontade, a pessoa me empresta e depois eu vou lá e falo, ó, um abraço pra você. Eu tenho que dar bom exemplo. Então, são características dos líderes? São. A receita está aí. Mas acredito que é algo que todos nós devemos ler e ver se nós não estivermos, se tiver alguma pontinha aí desses que a gente não está fazendo, orar a Deus e dar uma puxada para o centro. Vamos falar da segunda carta de Paulo? Vocês lembram como Paulo foi morto? Perdeu a cabeça. Bom, segunda carta de Paulo, segunda Timóteo, né, na verdade. Essa segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo foi uma despedida de Paulo. Ela foi escrita entre 65 a 67 depois de Cristo. Foi escrita para Timóteo em seus últimos momentos. É tida como uma carta de despedida de Paulo. E é a última que ele escreve. Nesta carta, Paulo deixa a mensagem de que sua vida foi de lealdade ao Senhor e é a verdade em face à perseguição e da apostasia. Mesmo vergando ao peso da solidão e ciente da proximidade da sua morte, esqueceu-se de si mesmo para preocupar-se com os outros. Vamos dar uma olhadinha lá em 2 Timóteo 4, do 6 ao 22. Do 6 a 22? Isto. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam sua vinda. É até qual? 22. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o Só um minutinho, lembra do Demas? Você me perguntou? Olha o que esse Demas aprontou aí, presta atenção. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma comigo Marcos. Só um minutinho, por favor. Você imagina a solidão dele, ele falando? Olha, agora comigo eu estou sozinho nessa prisão aqui.
E lembra do João Marcos, que lá atrás saiu, abandonou eles? Toma contigo, Marcos, trazei-o, pois me é útil para o ministério. Só um minutinho, para você ver a nossa caminhada na fé, né? Lá atrás, Paulo falou, não quero mandar com esse menino. Aí agora Paulo falou, traz esse rapaz de volta, que eu preciso dele. Para ser útil no ministério. É. Aí ele escreveu um livro, Marcos, né, do Evangelho. Então, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guardaste bem, tu guardar-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Vê que mesmo um homem como Paulo se sentiu sozinho, né? Sim. Então isso pode acontecer conosco de vez em quando. Não vou dizer que às vezes, mas pode, em determinado momento isso pode acontecer conosco. Mas como Paulo disse, o Senhor me assistiu. Então o Senhor nunca vai nos deixar, Ele vai sempre estar conosco. E entender o quão é maravilhoso ter uma vida com Cristo. Acho que o momento que você entende, olha para frente e fala, nossa, meu momento está chegando, né? Ó, e você poder ter certeza no coração que você vai estar lá, o Pai vai estar te esperando, deve ser maravilhoso. E o inverso deve ser desesperador, né? Você saber que você está numa situação que você entende que não tem mais reversão e falar, para onde eu vou depois que eu morrer? Deve ser. Então, gente, a gente só ganha servindo a Cristo. Eu não sei porque as pessoas falam que é pesado servir a Cristo, gente. Só tem vantagem. Você procura aqui, ó, não tem desvantagem, só vantagem. Ah, mas tem que abrir mão disso. Tudo que pede para abrir mão é coisa que não edifica, não traz, não faz bem, não faz nada. Uma certa ocasião, conversando com uma pessoa que gostava de beber, eu falei, mas por que você bebe? Zé, mas dá uma tonturinha, pode dar tonturinha. Misericórdia. Beber para sentir tonturinha? O outro ficar feliz. Meu, beber para ser feliz. Tem que ser muito pobre, né? Cada um tem lá suas limitações, seu gosto, mas se for para isso, é muito pouco. A gente, para ser feliz, a gente aprende que não precisa de tanta coisa. E tudo na vida é questão de fases, né? De etapa. Eu entendo que existe a etapa que a gente está correndo atrás da vida, a etapa, tudo é etapa. E o bom de se envelhecer é que você já passou por algumas, né? Esse aqui é o bom, tem que ter alguma coisa boa, né? Então hoje eu olho para trás, não é que eu perdi, eu tinha que fazer isso, eu tinha que cuidar da minha família, eu tinha que educar os meus filhos, mas de novo, cada um está no momento da vida, não dá para falar o que é certo ou o que é errado, e cada um tem seu momento. Mas é muito bom você poder olhar para a vida e falar que não está mais preocupado em ter, preocupado em mostrar. Você quer ser o que é e pronto. Bem, estava falando, não precisa ter casão. Quem vem na minha casa tem que ser porque gosta de mim. Então, não adiantava fazer casa para receber visita, fazer casa para mim. Eu era tão pangaré, gente, quando eu era mais novo. A minha filha, quando eu estava perto, parecia um sargento. Tanto é que a minha filha era assim, ó. O culpado sou eu. Ela que não me veja isso aqui. Mas eu estava perto de chegar em casa, quantos brinquedos que teu pai está chegando aqui? Gente, olha que coisa doida. Para que isso? Criança foi feita para brincar. Se não brincar agora, vai brincar quando?
Mas o amado aqui chegava em casa, vamos juntar essa bagunça aí, eu estou pensando em brinquedo. Hoje tem a cachorrinha em casa que deixa brinquedo, eu estou pensando. Não estou Aí você é pensando. capaz de dizer assim, só esse você deixa. Não, ainda falar que linda, a minha princesa. Os filhos do Pangaré brigavam porque deixavam os brinquedos, que a cachorrinha acha bonito. Mas é que eu costumo brincar com as crianças que vêm aqui no sábado, né? Eu falo para eles quão maravilhoso é ter pais que entendem a importância de pegar o seu filho e trazer para a igreja para reforçar aquilo que ele ensina em casa. E o quão maravilhoso é você entender quem é Cristo novo. Porque eu fui aprender quem era Cristo com 38 anos. Quanta pangarezice eu não fiz. E é que eu falo para eles, vocês têm a oportunidade de aprender coisas que eu fui aprender com 38, 40, estou aprendendo até hoje. Então o que a gente aprendeu, a gente dá uma mastigada e vai ensinando para eles. Então são coisas que lá na frente, é que eu falo, o poder de escolha é nosso. O meu filho, quando saiu do colégio, entrar na faculdade, vocês que foram para a faculdade, quem tem filho vai saber como é que é. É um outro mundo. Ele foi para a faculdade, eu combinei com a mãe, nós vamos levar e vamos buscar, a hora que acabar a aula, se liga que eu vou te buscar. Então eu chegava do trabalho cansado, me ligava, acabou a aula, eu ia buscar. Então a gente vai criando estratégia para poder não deixar nos barzinhos. É criando estratégia. Mas um dia, conversando com meu filho, ele falou uma frase para mim que ficou cravada no meu coração. E aí eu vejo o quanto é importante a gente falar isso para quem tem filho, porque é para dividir um pouquinho do que a gente fez. Meu filho chegou para mim e falou: pai, relaxa. O que você tinha de me ensinar, você já me ensinou. Eu sei o que é certo e o que é errado. Se eu decidir fazer errado, é porque eu quero. O Senhor me ensinou o que é certo e o que é errado. Eu sei escolher o certo e o errado. É um desespero, né? É você ficar alegre e desesperado. Mas é que eu falava para minha esposa: bom, se ele tem consciência do certo e do errado, bem, pelo menos não vai ser Maria vai com as outras. Então, da gente, voltando um pouquinho no nosso aqui, o bom de nós aprendermos é que nós não temos o poder de, quando vier ensinar algumas coisas para nós, a gente, à luz da palavra, entender se aquilo que estão passando para nós está aqui. Por que eu tenho a preocupação de trazer endereço para vocês? E eu queria ter lido muito endereço com vocês, mas é que eu me preocupei com o tempo e eu queria soltar um pouquinho antes, porque a prefeita falou que vai intensificar as blitz, então para a gente não ter problema na volta. Mas o porquê dos endereços? Para a gente ter. Porque tudo que a gente fala e ensina tem que estar embasado. Eu não posso trazer algo para vocês, nem a escola trazer algo para vocês de achômetro. A gente pode fazer, olha, tal teólogo, mas tem que ter um endereço. Essa é a grande preocupação. Gente, do que nós falamos hoje, tem dúvida? Todas possíveis. Opa, aí agora eu vou ficar frustrado. Aí eu vou embora frustrado. E eu peço até perdão, porque o que aconteceu? Eu fiquei com receio de detalhar e o tempo não dá. Como eu tenho receio de vocês terem problemas para voltar para casa, que eu não sei se vocês moram perto ou longe, então eu não quis me atrasar. Mas ficou alguma dúvida? A gente tem uns minutinhos, dá para tirar a dúvida legal. Tem algum endereço que vocês vão anotar, alguma pergunta? Semana que vem, dentro do nosso planejamento, a gente vai falar de Tito até Apocalipse. E na última aula, nós vamos fazer, se vocês tiverem dúvida, a gente vai fazer uma pequena revisão e logo em seguida é a prova. A prova, se não me falha a memória, são 20 questões, eu não tenho certeza, são 20 ou 10? As outras São 10? São só 10. São 10 questões de múltipla escolha.
Eu já via. Na hora de passar o gabarito a gente erra também. Ah, mas não tem problema. Já vi a prova, não é difícil, mas é preciso estudar. A gente, essas provas anteriores, a gente acabou tendo o privilégio que foi consulta, né? Porque foi tudo online. Vai ser A daqui consulta. não é consulta. Com consulta? Ah, não, porque foi online. Online assim, eles davam. Tá entregando ouro, Daniel. Não, é porque não foi presencial a aula. Então, foi consulta. Eu consultei, gente. Eu também. Só que parece que eu consultei. Porque- É assim, honestamente, assim, é a primeira vez que eu dou aula aqui. Eu acredito que é sem consulta, mas eu vou me informar. Porque eles davam a prova. Mas eles davam pra se fazer a folha. for por consulta, eu vou até parar de dar dica. Aí vai ficar fácil. Então, mas assim, fiquem tranquilos, não tá difícil. É aquilo que a gente fala aqui, tá escrito aí. Sim. Eu perdi a outra aula e onde eu encontro? O que aconteceu na aula anterior? Nós esquecemos de gravar. Então nós iríamos gravar essa semana, mas o pastor Luizinho teve um problema de saúde e o Derli se enrolou no trabalho. Então nós não conseguimos fazer a gravação da primeira aula ainda. Mas nós vamos fazer a gravação. Eu dependo deles. Eu não sei qual que é a política da escola aqui, então eu não sei. Se eles disponibilizam para vocês, eu não sei. Geralmente sim. Sim? Sim. Ah, então. Porque eu estava com problemas, não consegui chegar a tempo, né? Deixa eu ver. Mas hoje faltou bastante gente também. Faltou. Mas eu creio que essa semana a gente vai conseguir fazer a gravação da primeira aula. Tá. Aí o pastor Luizinho deve eles disponibilizam no WhatsApp? É. É? Ah, que legal. Que bom. Gente, vamos orar para a gente sair uns 10 minutinhos antes, para nós não termos problemas na volta. Aí depois ele vai me acertar a orelha porque terminou antes. Alguém quer orar? De forma democrática? Não? Senhor, meu Pai querido e amado, muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor levantou homens como Paulo para poder escrever para nós, para nos alertarmos sobre os dias de hoje, meu Pai. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós com cuidado, com uma supremacia incrível. O Senhor tem levantado homens, verdadeiros anjos do Senhor para cuidar de nós. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que a Sua palavra entre nos nossos corações e os nossos corações seja solo fértil, onde cai a Sua palavra e ela se frutifique, crie raiz e se frutifique. Que nós possamos, meu Pai, com a nossa vida, converter muitas pessoas que estão aí, que nós possamos, Senhor, com a nossa vida, com as nossas ações, mostrar o quão maravilhoso é te servir, meu Deus. Que com as nossas vidas, Senhor, nós possamos mostrar que servir o Senhor é um privilégio ímpar, que é um prazer, nunca é doloroso, nunca é peso, pelo contrário, Senhor, é um privilégio. É muito maravilhoso ter o Senhor como um Pai, e é maravilhoso poder chamá-lo de Pai. E não um Pai qualquer não, meu Deus, é um Pai maravilhoso, aquele Pai que ouve, aquele Pai que cuida, aquele Pai que zela, aquele Pai que dá conselho, aquele Pai que direciona, aquele Pai que pega na mão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós com muito amor. Eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, por esta igreja, meu Pai. Eu te louvo e te bendigo pela vida do nosso apóstolo, pela vida dos nossos pastores, que abriram esse espaço para que nós pudéssemos estudar sobre a Sua palavra.
que entende o quão importante é estudar a Tua Palavra. Quantas pessoas, meu Pai, queriam ter esse privilégio e não podem. E o nosso apóstolo abre as portas e fala para nós: vai estudar, meus filhos, que é bom. Isso é privilégio. Isso é privilégio, meu Pai. Muito obrigado. Senhor, queremos também te pedir, meu Pai, de uma forma muito carinhosa, que o Senhor vá, libere o seu Espírito, Senhor. Que o Senhor encaminhe anjos para esses hospitais, onde estão essas pessoas acamadas, com dificuldade de respirar, sentindo dor. Que o Senhor passe a sua mão sobre eles, derramando unção de cura, meu Pai. Ô Senhor, quão triste deve ser uma pessoa querer respirar e não conseguir. Tende misericórdia, meu Pai. Por favor, meu Pai, se a vacina for a ferramenta que o Senhor liberou para que possa curar essa nação, meu Pai, disponibiliza a vacina para todos, meu Deus. E que esse mal seja banido do nosso meio. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém.